E agora nós vamos aqui para o nosso momento mais gostoso do programa, nossa cozinha maravilhosa, que você chega aqui e os aromas já vão subindo assim nas nossas narinas, nós vamos sentindo aquele cheiro gostoso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Drica. Muito prazer. Prazer é meu. É muito bom receber você aqui. Agradeço com tanta o convite coisa e falar de coisa boa. Não, é muito bom receber você aqui. Sinta-se em casa, a cozinha muito é obrigada. sua. Nossa, eu tô vendo muita coisa diferente aqui. Já fiquei curiosa ali com o nome das coisas. Vamos começar pelos cortes? Vamos começar pelos cortes. Então, peraí, que eu vou te ajudar, né? Por favor, vamos lá. Então tá, tudo isso que você tá vendo aqui na mesa... Aqui a gente vai preparar... para outro preparo. Isso, que a gente vai fazer o vinagrete Isso. E a gente vai fazer também uma farofa crocante com punk, que daí a gente fala um pouquinho sobre Mas só daqui essas a pouco. plantas. Não vamos falar agora, vamos deixar o pessoal... O que é punk? Vamos deixar o pessoal lá na dúvida. Vamos deixar, então. Então vamos começar pelo corte. Posso pegar um corte lá? Sim, pode pegar lá. Com licença. Qual a gente vai começar? A gente vai começar falando... É tudo carne, né? Tudo carne vermelha. Tudo carne bovina. A gente vai começar bovina. falando do acém. Acém. O miolo de acém. O que acontece, Drica? A gente tem que valorizar um pouco mais os cortes do dianteiro. A gente tem uma tendência, sempre que pensa em fazer um churrasco, uma carne assada, em utilizar cortes mais tradicionais, como picanha, contrafilé, É verdade. maminha, alcatra, são cortes todos do traseiro. E o corte do dianteiro, aí graças à tecnologia, ao estudo das raças, à melhoria no manejo do gado, a gente tem carnes de excelente qualidade, tão boas quanto as carnes do traseiro. Então quer dizer que o acém, ele é acém? Acém. Ele é a parte dianteira do boi? Isso, é um corte que ele tá próximo ao... E ele é desse tamanhozão assim? Ele é até maior, tá? Eu cortei um pedacinho para caber aqui. Você cortou um pedacinho? Isso. Ele chega a ser quase o triplo, 4 vezes esse tamanho. É uma carne que ela tá na região do pescoço do boi, muito próximo à costela. Gente, então, que informação boa. O que acontece? As fibras musculares, elas são muito parecidas com as fibras do início do contrafilé, que é o famoso bife ancho, que é uma carne super nobre. Então, a gente tem uma carne macia, saborosa e de muita qualidade, com valor muito inferior a um bife ancho, por exemplo. Agora, tem uma coisa. A gente costuma em casa, eu não sei quem tá lá em casa, mas assim, geralmente a gente usa o acém e vamos cozinhar na panela de pressão. Exato. Eu tô errada? Não. Vamos pôr o acém na panela de pressão? Não, acontece, tá? Aquilo que eu te falei, com a melhora genética do gado, a gente tem uma facilidade de trabalhar esse tipo de corte não somente em longas cocções. Então eu posso muito bem fazer um cozido, um assado, um ensopado, que vai levar horas de forno ou longos minutos aí na panela de pressão. Ou eu posso tirar um filé, fazer na frigideira, que eu vou fazer hoje um para você provar. Gente. Ou na churrasqueira. Então é um excelente corte para fazer. Filé de acém, olha que coisa incrível. E ele teve, até com uma questão de valorização, ele ganhou um apelidinho que é Prime Steak. Então, Prime steak. Isso. Então, quando você ouvir falar por aí em Prime Steak, você já sabe acém. que é miolo de acém. Miolo de acém. Exatamente. Miolo de acém e acém... É a mesma É a coisa. mesma coisa. Isso. Tá. É que essa aqui é a parte mais central. Tá. Então, é onde ela Sim. tem mais a maciez. O miolo de acém é um corte, não sei se dá para ver por aqui, Dá, sim. que ele não tem as fibras regulares, tá? Então, esse corte aqui, dificilmente você vai errar. Você vai cortar de assim, você vai cortar de assim. A maneira que você cortar, a gente vai vê quando manter até desfia, né? Isso, ele vai manter a maciez, tá? Então, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode... O legal é aproveitar a peça ao máximo, para não ter desperdício mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Peraí, quando a pessoa chegar lá no açougue, se a pessoa falar assim, olha, eu quero um bife de acém, a maioria dos açougueiros fala, não, mas isso aqui não, isso aqui é uma cozinha, faz um... Aí você fala, não, eu quero um bife de miolo de acém. Isso, se você falar que, assim, a primeira dica é muito importante, frequente um açougue de confiança. Então, assim, converse com o teu açougueiro, procure conhecer relacionamento ele. Exato, vai ajudar muito. Daí você vai chegar e vai falar para ele, eu queria aquele miolo de acém especial, aquele que tá macio, ele vai saber. Vai saber. Então, você pode ter a facilidade do açougueiro já te
mandar fatiadinho, ou você comprar peça e dessa peça você tirar vários proveitos dele. Você pode fazer os filés fininhos para fazer numa frigideira, você pode tirar o filé mais alto para fazer na churrasqueira, ou você pode tirar os cubinhos e perfeitamente fazer um cozido. Também? Fica maravilhoso. Gente. Fica maravilhoso. Então tá. Para quem é fã dos cortes da costela, que é o bife de chorizo, que é o contrafilé, que é o bife ancho, essa carne não deixa nada a desejar. Hoje é o meu corte favorito. Meu Deus do céu, agora só que sem, hein, meu bem, em casa? Vamos tirar um filezinho aqui? Vamos ver. Aí você tira mais grossinho, então. Isso, a gente tira mais grossinho e a gente vai determinar o ponto com o tempo que ele vai ficar na panela. Então, se você gosta de uma carne um pouco mais mal passada, ela vai atender perfeitamente. Ó, como eu te falei, ela não tem as fibras regulares. Você tá vendo? Ela é bem bagunçadinha. Tem uns pedacinhos. Isso, então não tem problema. Essa é uma carne que dificilmente você vai errar no corte, que vai endurecer, por exemplo. Tá? Muito bem. Maravilha. Podemos Então, ir para o outro? Pode tirar dessa carne aí, pode tirar o bife? Pode tirar o bife. Você pode... Vamos fazer mais um aqui? Vamos. A gente pode fazer tirar... Isso, também. A gente pode tirar um mais grossinho ainda, um filé mais grossinho. Pode usar para fazer... Gente, como chama aquele negócio que usa creme de leite? Estrogonofe? Estrogonofe? Pode. Pro estrogonofe, daí eu acho que não seria o ideal, porque tem que limpar um pouquinho mais, que essas nervurinhas, ela pode ser desagradável pro estrogonofe. Ah, tá. Então pode ter um desperdício, mas enquanto sabor... Maravilhoso. Porque assim, falando em sabor, é até importante ressaltar que esse é um corte extremamente irrigado. O que significa isso? Passa muita circulação sanguínea do boi aqui. Então, isso traz suculência, traz sabor e traz também, assim, não estranho, é um corte que geralmente, se ele vem embalado, se é uma carne maturada que está embaladinha a vácuo, a hora que abre, parece que ele tem um aroma um pouco mais intenso. Mas é super normal do corte. Agora, se for um aroma que está desagradando, aí tem que estranhar, tá? Dá uma questionada, né? Cheira bem. Ela tem que estar vermelhinha. Nada verde, a gordura, exatamente. A gordura tem que estar branquinha também. Isso é muito importante. Essa aqui, né? Olha que linda. Isso. Tá vendo essas gordurinhas no meio da carne? Isso chama marmoreio, tá? Marmoreio nada mais é do que a distribuição da gordura entre as fibras. É isso que dá o sabor e a maciez. Ai, gente, adoro uma gordurinha. Então vamos fazer uma carninha de panela. Vai lá e tira os cubinhos. Tranquilamente. Tranquilamente. Então você vê, ó, olha só, que é uma carne que dá sim para trabalhar na grelha da churrasqueira. Se a gente for falar em comparação de preço, hoje um bife ancho, ele custa aí por volta, se a gente for tratar de um gado Angus, por exemplo, você vai pagar aí por volta de uns 70, 75 reais no quilo. Algumas raças chegam a custar 200 reais o quilo. Num miolo de acém, o mais nobre que tiver, você vai pagar 40, 45. Olha só, tá? Diferença. Exato. Então, posso deixar esse aqui aqui? Esse é o que a gente vai fazer. Isso. Isso? Vou colocar esse aqui de volta. Tá. E agora nós vamos para qual parte do boi? A gente vai continuar no dianteiro, tá? No dianteiro. Tudo é no dianteiro. Isso. Não era a parte que eu devia ter perguntado. Qual que é o nome da próxima carne da dianteira do boi? A próxima peça. Nós temos aqui o... Olha que bonito. O nome elegante, shoulder steak. Nossa, gente, mas a Mariana faz um nome de carne. O nome, é o nome? Shoulder steak. Shoulder steak. O nome mais comum, mais popular, raquete. Raquete. E deste corte a gente consegue ter um terceiro, que é o flat iron, que eu já vou explicar o que significa eu isso. No raquete mesmo sendo raquete popular. É por conta do formato. Dá para perceber, mas exato. Tem outro nome que a gente conheça, assim, mas... Não, é raquete. É raquete mesmo? Shoulder steak. Shoulder steak. Ou flat iron. Tá bom. Muito prazer, então. Eu não te conhecia. Essa aqui diz que é um dos cortes mais nobres do dianteiro, tá? E dependendo do gado, ele pode ser comparado aí com qualquer outra parte do traseiro. Então, assim, todos os cortes... Essa aqui, ela fica em cima, fica no braço, bem em cima do braço do boi, acima do miolo de paleta. O miolo de paleta também que é mais... A paleta é mais comum, né? É mais comum, bem comum. Ela tá acima do miolo de paleta. Ela tem esse perfil mais fininho mesmo, tá? E mais longo. Não tem muita gordura. Não tem muita gordura. O que ela tem? Uma fibrinha. A gente vou cortar bem aqui ao meio, porque vai dar pra ver melhor. Ela tem uma fibra... Bem no
meio. Bem no meio, Ela tá? passa ali. Essa fibra aqui, ela consiste basicamente em cartilagem. Então, não é uma fibra que atrapalhe, tá? Faz bem. Exatamente. Como os melhores preparos para esse tipo de corte? Sim. Também aceita frigideira, também aceita grelha de churrasqueira, também aceita fazer um cozido. É super versátil. Aí eu cheguei lá no açougue, meu amigo Matheus, eu quero hoje... Raquete. Tá vendo? Raquete. Ele vai falar, não, mas não conheço essa carne não, Conhece, dona Drica. conhece. Conhece, Matheus. Aquela que fica em cima da paleta, aqui assim no boi. Exato. Tudo que a gente passa de informação demonstra mais conhecimento. E, consequentemente, você vai ter um produto bem provável de melhor qualidade. É verdade. Tá? Se você chega sabendo o que você quer, Exato. ele vai te dar exatamente o que você quer. Então, aqui, o que acontece? A gente pode tirar também medalhões. Aqui a gente tira o medalhãozinho. Essa fibra não tem... Para esse tipo de preparo, não tem, desde corte, né, não tem muito o que fazer. Se a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, eu falo, eu não gosto muito, nada mais do que separa e deixa no cantinho do prato. Na hora que estiver comendo. Exatamente. Porque se tirar antes, você vai destruir o... Exatamente. Quando a gente faz esse corte aqui, que tira o nervinho de fora a fora, isso chama flat iron, tá? Esse tipo de corte a gente recomenda que o açougueiro faça, ou se você tiver bastante prática. Por quê? Para não ter o desperdício. Porque não é legal jogar comida fora, né? Não é legal. Nenhum. Então a gente... Não, mas carne, gente. Ou carne treina caro, um pouquinho, não pode jogar fora, não. Isso, pratica um pouquinho, ou já pede pro açougueiro, mas... junto, né? Exatamente. Então essa aqui, qual que é o segredo? É cortar sempre no sentido, nunca no comprimento, tá? Nunca tirar assim. Isso, sempre contrário. Sempre dessa maneira. Viu, gente? A dica, corta sempre no sentido contrário à carne. Porque você está quebrando a fibra ao meio, então você tem mais facilidade na mastigação. Fica mais duro, né? Fica. Quando corta no sentido certinho da fibra. Fica. Tem corte que não dá para comer. Tem corte gente que realmente fala, estraga e não dá para comer. No churrasco, se você assou a picanha não, qual outro? Sei lá, que tem a picanha. A picanha dá pra... E aí corta no sentido da fibra. Vai ficar mais duro do que você cortar. Isso é real mesmo? Então? É real, acontece. A picanha e o contrafilé, existe a possibilidade de cortar no sentido da fibra, mas aí você tem um corte específico que chama bife de tira. Então, é possível. Só que se você compra uma picanha, paga um preço caríssimo por ela, dá a faca na mão daquele tio churrasqueiro que é metido a churrasqueira e não é nada. Todo mundo tem um desse na família. Ele vai conseguir estragar o corte. Então... Não, mas essa carne tá dura, não é picanha não, te enganaram. Exato. É picanha, mas não soube fazer. É picanha, mas cortou errado. Então, acontece, tá? O caso aqui da raquete é nesse sentido. Então, a gente corta assim, pá, né? Aí vai manter toda a maciez do corte. Essa carne também é uma carne bastante irrigada, você pode ver que ela tá bem vermelhinha. Tá mesmo. Só que não tem muita concentração de gordura, tá? Tirando esse... Então, pra gente colocar no forno assim, sabe? Dá. Porque ela é tão bonita, né? Dá vontade de ver ela inteira. Dá assim. pra fazer uns furinhos, passa uma manteiga, coloca um alecrimzinho, um sal grosso, gente, a receita já forno. foi da carne também, aproveita. É isso aí. Então. Essa aqui também dá pra fazer... fazer picadinho, sabe aquele picadinho brasileiro bem tradicional, fica muito gostoso. Ai, que bom. Tudo que é bastante irrigado vai muito bem nessa questão dos picadinhos, dos cozidos, o valor dos dessa ensopados. carne é quanto? Mais Esse aqui você chega a pagar num corte tradicional, um gado mais tradicional, na faixa aí dos 20, 25 reais, mas pode chegar até 60 reais dependendo da raça. Mas tá? tá Porque barato até um quilo, sim, né? Sim. Do jeito que está o preço da carne, das carnes nobres. Exatamente. Então vai para a raquete. Exatamente. Né? Maravilha? Legal. Maravilha. Podemos ir para o terceiro? Para o terceiro corte? Podemos? Vamos para o terceiro. Eu pego. Você quer... Por favor. Pode ir, pode Posso? pegar. Vai que eu pego o corte errado lá e depois você vai brigar comigo. Ó, esse aqui eu trouxe, tá ainda no pacotinho para vocês verem. Este aqui é o famoso peixinho. Peixinho, mas é carne. Peixinho, mas é carne, tá? O nome da carne é peixinho. Ele também tá muito próximo, ele tá vizinho da raquete, atrás da paleta. Então, um fica em cima e o outro fica atrás. Isso, exatamente, tá? Essa carne aqui, vamos abri-la. Parece, no papel, parece fígado, né?
mas eu vou te dar todos os truques dessa. Essa aqui... Peixinho. Gente, eu também nunca ouvi falar, tá vendo? A gente não conhece tudo, não. A gente não conhece as carnes. Ainda bem que você veio aqui hoje. Tem mais coisa que a gente não conhece do boi? Tem, o boi... Então o você boi, tem que voltar depois. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é do Bassi, que era o mestre das carnes no Brasil, que ele falava, não existe carne de segunda, existe boi de segunda. Olha então, só. assim, ou o boi inteiro é ruim, ou ele é inteiro muito bom. Tudo então, depende do jeito que você sabe cria o boi, né? Exatamente. Lá nos Estados Unidos, em outros países, tem isso de criar máquinas que abraçam o boi. Tem gente que põe aí música. O boi sente, assim, aquele fago, ele fica mansinho, a carne dele fica macia. Isso é real mesmo? É real, isso chama manejo, tá? O manejo, o que acontece? É a distribuição desse tempo de vida do boi com qualidade. Ele passa um período solto e ele passa um período em confinamento. Tá? O gado que é criado solto o tempo todo, ele tende a ficar com os músculos mais enrijecidos, porque ele se movimenta muito. E com essa questão da tecnologia, então, veio para ajudar nesse sentido. Sim. Esse aqui é o... Você já viu uma peça de filé mignon inteira? Tem uma gordurinha ali, né, bem do pouquinho, lado. quase nada de gordurinha. Quase nada? É exatamente isso aqui, não, filé mignon, não contra filé, desculpa, exatamente. tô confundindo. O contra filé tem a capa de gordura externa. É, tem a capa de gordura. Então, o filé mignon é aquela que é mais rolicinha, comprida, bem magrinha. Bem magrinha, é verdade. Não é muito parecida? Muito, Ele tem uma demais. parte que chama cabeça, o filé mignon, que é o início da peça, que é mais desuniforme, aí ele desce bem certinho. É exatamente a mesma coisa. Gente. Só que esse aqui tá no dianteiro. E o filé mignon tá lá atrás. E esse aqui é mais custa barato. 1/3. Tá? Isso que é a parte melhor. Então, assim, é um corte extremamente versátil. Esse aqui é aquele que você vai fazer o estrogonofe de excelente qualidade, é o que você vai fazer o picadinho, é o que você vai fazer aquele medalhão bem elegante, enroladinho num bacon e servir com aspargo. Então é com ele. Exatamente. Gente, Tá? mas não tem nada a ver com lagarto, né? Aquele outro Nada lá. a ver, que é mais seco. É. Não, nada a ver. Esse aqui, ele... Posso cortar? Pode. Esse aqui você, por exemplo, pode tirar Gente, então, ó, o peixinho... um medalhão alto. Olha, o medalhão, o estrogonofe. Você pode fazer cortes, pratos elegantes, por exemplo, o filé tornedor. Em vez de usar o filé mignon, você vai usar o peixinho. Tanto que ele tem o nome de... Ele é conhecido também como petit filé. Petit filé. É, porque ele é como se fosse um pequeno filé mignon. Olha só. Tá? Ele tem um buraquinho no meio, impressionante? Tem. Na verdade, é o seguinte, ele passa uma fibra no centro. Só que eu, Olha com o meu gente. bom relacionamento... Aqui, ó. Eu, com o meu bom relacionamento com o meu açougueiro... Aí, ó, tá vendo? É isso que vocês têm que aprender. Eu já pedi, relacionamento exato, eu já pedi para ele retirar. Que nada mais é que ele segura com um gancho a pontinha desse nervo e ele vai torcendo, 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 ele sai inteirinho sem danificar a peça. Se você quiser fazer recheado, já tá pronto. Tá pronto. Agora, se você não tiver confiança para pedir, não tem problema. É a mesma questão da raquete. Sim. Então, é um nervinho que não atrapalha, não incomoda, tá? Só para te falar como ele é versátil, eu faço lá no Quintal do Talho a nossa carne seca. Eu produzo a nossa carne seca. Eu faço com esse corte. Olha. Então, uma dica de como fazer carne seca em casa. Muito simples. Pega a peça, cobre de sal grosso e vai virando todo dia. Vira. E se o Mas sal... fica onde a carne Na seca? geladeira. Porque lá em Cuiabá, meu pai é de Cuiabá, então assim, minha família lá em Cuiabá, eles fazem muita carne seca, né, no pilão, farofa, sabe aquelas carnes socadas no pilão? Muito bom. É gostoso. Eles põem a carne pendurada não sei na onde, é uma confusão danada. Mas a gente quiser fazer em casa... De uma maneira mais prática e mais segura até, porque daí você não tem que ficar controlando muito a questão de insetos e tudo mais. É dentro da geladeira e muito simples. Cobre de sal grosso. Cobre de sal grosso. Põe na geladeira. Pode pôr num recipiente alto, pode pôr um plástico, coloca na geladeira. A cada 2 dias, a cada 1 dia você vira essa carne. Se o sal de baixo estiver muito molhado, que vai estar, retira e coloca mais sal. Tá? Aí deixa aí uns 5, 6 dias, você vai ter uma carne seca de excelente qualidade. E feita em casa, que é muito mais gostoso. Uma semana, mais ou menos, 5 a 6 dias? Uma semana mais seguro. Você vai sentir que a carne vai escurecendo, ela vai ficando mais roxeada, assim, por fora. E o centro, a hora que você partir, vai estar vermelhinho ainda.
Sensacional. E para fazer uma feijoada, para fazer uma paçoca, fica muito bom. Para fazer um bolinho com abóbora. Nossa Senhora, fica é muito muito bom. Carne seca. Mariana, muito obrigada. A gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Enquanto a gente limpa aqui, guarda o que for para guardar para fazer a próxima receita, a gente vai fazer um intervalo, tá bom? Assim você já liga pro seu açougue, já pede aí os cortes de carne que a Mariana já ensinou para nós e a gente já volta agora para a gente poder ver tudo isso no prato e experimentar. Ótimo. Tá bom? A gente já volta.